Olá, Ah, olá, boa noite. noite. Tudo bom, Lilia? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que está? Tô direitinha, Ai, tudo tranquilo. que bom. Vamos ficar conversando aqui um pouquinho só para ver se aumenta a quantidade de pessoas que estão nos assistindo. Maravilha. Aí Vamos. a gente dá um minutinho, vamos se Pode, organizando nas imagens. pode ser, pode ser. Sejam Eu todos já muito bem-vindos. vou aumentar o meu volume. Você está me ouvindo tranquilo? Estou ouvindo direitinho. Maravilha. Eu estava organizando aqui meu fundo para ficar todo lindo, Tá lindo, adorei. tá? Olha só os materiais que a gente produziu aqui, aí tá aqui do lado. Que legal. E aqui tem os cartazes do Parmalamb. Ah, Aqui é a sala onde eu trabalho no conselho. que maravilha. Mas vamos marcar uma live depois, né? Pra gente falar sobre esses projetos, que é bom, sempre bom. Vamos sim. Ah, Deixa lá, eu só vou buscar aqui o roteiro que eu preparei para nossa live. certinho. Enquanto isso, nós temos 31 a 32 pessoas. A gente iniciou com 44, Olha só. agora está 33. Mas é assim, né? Vamos Vai, conversar. vamos conversando. A live ela vai ficar gravada. Então, quem não puder assistir agora no ao vivo, depois vai poder assistir no Instagram do Conselho. Vai estar Maravilha. tudo gravadinho, tá bom? São 18h31 para mim. Eu acho que a gente já pode começar. Hoje nós vamos falar sobre a atuação no consultório farmacêutico. Eu sou Maria Fernanda Barros, sou farmacêutica aqui no Conselho, trabalho no Centro de Informação sobre o Medicamento e hoje eu estou substituindo o presidente, né, representando ele aqui na nossa live, porque ele infelizmente não pôde estar aqui hoje, já pediu desculpas, né, inclusive pelo próprio Instagram, e acredito que ele deva ter enviado a mensagem justificando para você, mas isso não interferirá na sua participação aqui na live. Estou aqui substituindo ele, e é isso. Bom, como a gente vai falar hoje sobre consultório farmacêutico, acho que é importante contextualizarmos um pouco como é que está essa situação frente à regulamentação, né, no sistema Conselho Federal e regionais de farmácia. Então, eu vou ler aqui um material que eu organizei para que as pessoas entendam um pouco, né, inclusive por que a gente está abordando, tá? Muitas pessoas elas desconhecem como os farmacêuticos eles podem atuar em consultórios. Inclusive, para essa atuação, ela pode ser de forma autônoma, né? Independente, o farmacêutico ele pode estar independente de qualquer estabelecimento de saúde, mas também pode ter dependência em algum tipo de estabelecimento de saúde, como farmácia, instituições de longa permanência, hospitais, unidades multiprofissionais, clínicas, com consultórios que existem para outras profissões da área da saúde. E aí, desde 2013, o Conselho Federal de Farmácia, através das resoluções 585 e 586, e também da Lei Federal 13.021 de 2014, que institui a farmácia mesmo como um estabelecimento de saúde, iniciou um movimento para a consolidação desse espaço, que é um espaço idealizado, pensado para que o farmacêutico ele possa atuar, possa atender pessoas, clientes, né, pacientes, da forma que você deseja falar, de forma personalizada dentro desse consultório, em um ambiente
que é independente, um ambiente que é seguro para aquele atendimento, é isolado, né? Não tem aquela contextualização do farmacêutico atendendo no balcão. É algo que é mais especializado, assim como uma consulta com nutricionista, com dentista, com fisioterapeuta. Bom, e aí é justamente por isso que a gente está aqui hoje com a Jade, a Lília Jade. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, antes, eu vou falar um pouquinho do currículo dela, que ela é farmacêutica graduada e desde 2017 pela Estácio FIB, especialista em farmácia clínica pelo ICTQ, tem experiência em saúde mental e em farmácia comunitária também, e desde 2020 atua atendendo pacientes em consultório farmacêutico. Jade, Lília Jade, seja bem-vinda. Eu também tenho um nome duplo, Maria Fernanda, então às vezes as pessoas me chamam de Maria, às vezes de Fernanda. Me diga depois como é que você gosta de ser chamada. E vamos iniciar esse papo com você. Maravilha, maravilha. Adorei a introdução. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez, né, pelo convite, por esse espaço de discussão. Eu acho que a gente levar, discutir assuntos como esse, renova as esperanças, né, traz outros horizontes para os farmacêuticos, para os estudantes de farmácia. Gostaria de agradecer ao Martinelli por esse projeto, a você, Fernanda, que está substituindo ele tão graciosamente, né? Joy, bom ver você aqui. E gostaria de agradecer a todos que estão aqui participando desse momento, interajam, tirem suas dúvidas, porque isso essa live aqui é para isso mesmo, para que vocês conheçam. Então, na pandemia, né, eu fiz primeiro a especialização em farmácia clínica com ênfase em prescrição farmacêutica, onde eu vi as possibilidades da atuação, e uma delas de consulta farmacêutica. Sempre foi muito claro para mim, na época da graduação, que eu queria ter algo meu, né? Eu queria ter algo meu quando eu me formasse. E sempre foi muito claro que não era farmácia. Então, eu ficava pensando, poxa, o que é que eu, como farmacêutica, exercendo a minha profissão, posso atuar de forma autônoma e independente, exercendo a profissão, praticando a profissão. Não, E aí... só para entender um pouco, você não queria ter uma farmácia e não queria estar trabalhando na farmácia comunitária. Não, eu não queria ter uma farmácia. Eu Pronto. sabia que eu iria fazer a questão da drogaria, da farmácia comunitária, mas quando Uhum. eu ia empreender como farmacêutica, tinha muito claro para mim que não era tendo uma farmácia. E Sim. sim, após, na especialização, eu vi que era possível atuar com consultas farmacêuticas. E aí, na época, eu atuava em 2 hospitais. Tinha uma jornada dupla, até que veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, eu me vi com um estresse elevadíssimo, né? Um desses hospitais que eu atuava era especializado em psiquiatria e dependência química. Então, me vi com estresse elevadíssimo e vi o boom de automedicação que se teve. Não só a automedicação, mas também a questão das dúvidas das vacinas, a questão das dúvidas com relação às prescrições. E aí eu comecei a me incomodar com aquilo, porque eu recebia diversas mensagens, diversas fake news, né? E aí a todo momento eu estava desmentindo, a todo momento eu estava desmentindo. E aí eu falei assim, poxa, já que o Instagram é um local onde a gente tem um alcance em um largo número de pessoas, eu vou utilizar essa rede para começar a educar as pessoas com relação ao uso racional de medicamentos e, posteriormente, ofertar o serviço de consulta farmacêutica. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a utilizar a minha rede social para educar, comecei a ser chamada de blogueirinha, de influencer, e tendo sentido, eu estava fazendo isso com um objetivo, uma estratégia muito bem determinada, que era ofertar o serviço de consulta farmacêutica. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ofertar esse serviço de consulta farmacêutica, que é hoje a forma como eu empreendo sendo farmacêutica. Então, eu atuo de forma independente, eu não atuo dentro de uma drogaria, eu não atuo dentro de um outro estabelecimento, eu atuo de forma independente, de forma presencial, eu atuo dentro de uma clínica multiprofissional aqui em Salvador. E assim, posso dizer a vocês que é possível. É possível porque eu sou a prova disso e hoje eu tenho outros farmacêuticos que também atuam com consulta farmacêutica que provam que é realmente possível essa atuação, essa oportunidade para a gente. Nesse caso, que você disse que atua hoje com a consulta, você tem um consultório dentro
de uma clínica, E né? Como foi que como foi que foi esse contato? Como foi que você descobriu que lá era possível? Você foi convidada a atuar lá? Você buscou aí eu também quero, já estou curiosa, eu quero saber. É, como é que foi essa aproximação com esse estabelecimento de saúde? Foi você que buscou ou procuraram? Aí você aluga o consultório, porque tem isso também, né? Tem muitos profissionais de saúde que dividem, né, uma sala, um consultório, e aí uma hora tem uma. Assim como acontece também em unidades básicas de saúde, que você tem um consultório, tem uma salinha ali. E ali o profissional ele vai atender a depender do seu horário de atendimento. Então, hoje, por exemplo, sou eu que atendo. Aí, hoje de manhã. Aí, pela tarde, vai ser você. No outro dia, pode ser um outro profissional de saúde, não necessariamente farmacêutico, pode ser médico, pode ser nutricionista. É desse jeito, é nesse formato? Conta pra gente como é que. nesse formato mesmo, Fernanda. Com a consulta farmacêutica ainda é novo, para nós farmacêuticos, para as pessoas, para a população no geral, né? É o que eu sempre falo, a gente precisa muito, para existir uma ação de lá para cá, precisou existir uma ação daqui para lá. Então, eu observei os consultórios, as clínicas multis que alugavam consultório, que alugavam salas aqui em Salvador e comecei a visitar, né? Por quê? Porque nem toda a estrutura, eu tenho muito claro isso, a estrutura, a forma como se trabalha, precisava conversar com os meus valores, com a minha ética, a forma como eu acredito. Então, assim, hoje eu atuo em uma clínica, alugo, sim, uma sala, né, um turno de um consultório lá, e nessa clínica atende psicólogos, psiquiatras, justamente porque é um dos maiores nichos que eu atendo hoje, uma das maiores especialidades que eu atendo hoje. Então, hoje os pacientes me procuram. Uma das coisas que também me fez acordar para a questão da consulta farmacêutica foi justamente essa minha atuação em um hospital, né, especializado em psiquiatria e dependência química, onde eu observava que o paciente ele era internado, porque ali era uma instituição de reabilitação, ele era internado, evoluía bem, utilizava os medicamentos direitinho, fazia o tratamento com a psicoterapia, o acompanhamento, tudo direitinho, recebia alta. E aí, esse paciente normalmente tinha uma recaída, tinha uma reincidiva. E quando eu observava que isso acontecia, sempre estava acontecendo a questão do abandono da farmacoterapia, do abandono do uso de medicamentos. Então, eu observei assim, poxa, então existe uma demanda. Porque se as pessoas estão utilizando, estão indo para casa, estão retornando, e uma das maiores coisas que acontecem é o abandono do tratamento medicamentoso, eu acho que tem uma lacuna aí. Quem é que entra nessa lacuna? É o farmacêutico. Então, assim, eu falei, poxa, é uma demanda boa. E aí, com o passar do tempo, eu fui falando da questão da orientação, fui estudando, me especializando. Então, hoje, além de trabalhar com saúde mental, eu trabalho com melhora de performance para essas pessoas. Então, assim, prescrevo fitoterápicos que não interajam com esses medicamentos e que, ao mesmo tempo, possa fazer com que eles alcancem os objetivos desejados. Então, assim, é uma oportunidade muito grande, realmente. E não só nessa área de saúde mental. Hoje eu conheço farmacêuticos que trabalham na área esportiva, que trabalham na saúde da mulher, que trabalham na questão da aromaterapia, de terapias alternativas, de auriculoterapia. Então, assim, existe uma vasta possibilidade, né? Então, assim, hoje eu atendo presencialmente nesse consultório, nessa clínica, aqui em Salvador, que é a Clínica Census, né? Eu divido o consultório, eu alugo um turno de consultório, né? E faço os atendimentos com os meus pacientes, a gente faz parcerias entre os outros profissionais, tem indicação. Então, assim, precisa existir uma ação daqui para lá para que esse serviço se torne cada vez mais conhecido. E eu acho que essa ação ela precisa partir também de nós. Com certeza. Adorei a forma que você esclareceu como foi que você iniciou esse processo, né, da busca em relação ao consultório e da necessidade, como observou todas essas questões. Inclusive, tem uma colega que fala, a Eide Clara,
que teve uma história parecida com pacientes com hipertensão e com diabetes, e que não precisariam estar lá, no caso, possivelmente lá onde ela trabalha, né? E aí, quando você fala, né, sobre esses diversos nichos, cada um com sua especialidade, cada farmacêutico com sua especialidade, eu acho que não custa nada a gente fazer um pouco da associação também com os especialistas da área da medicina, da área da odontologia, que cada um tem uma especialidade, cada um vai atuar de uma forma, e isso abrange cada vez mais, porque às vezes vai ter um farmacêutico que ele não tem muita habilidade, né, com a questão da saúde mental, mas já atende ou gostaria de trabalhar com outra área, né? Por exemplo, como a colega comentou, com pacientes que possuem hipertensão ou diabetes, ou que gostariam de atuar com outro tipo de orientação, como você falou, se eu não me engano, foi a auriculoterapia, né? Outras questões. Então, é bom a gente encontrar colegas que tenham essa experiência para poder disseminar e dizer que é possível realizar sim, que é possível trabalhar com a implantação dos consultórios para fazer a consulta, atender esses pacientes. E aí a gente sabe que é algo muito novo na nossa profissão, a regulamentação é nova, desde 2013, né? Como eu tinha falado anteriormente, e existem, são vários problemas que podem acontecer nesse contexto, né? Várias questões. Entre uma das questões que eu acredito que seja também importante a gente discutir é como é que esses pacientes eles chegam até você, né? Porque você trabalhou lá na clínica, teve esse momento que você trabalhou lá, mas os pacientes que você atende são indicados pelos outros profissionais dessa clínica, eles chegam de outra forma, você atende um e um vai indicando o outro, você faz... Como é que é esse manejo, né? De você conseguir atrair esses clientes, fidelizar esses pacientes e continuar essa orientação. Conta aí pra gente. Maravilha, maravilha. Logo quando eu comecei, realmente, o meu principal meio de divulgação do meu serviço era as redes sociais, era o Instagram. Então, eu utilizei o Instagram e utilizo até hoje o Instagram para divulgar esse serviço de consulta farmacêutica. E, além disso, hoje eu tenho um site, né, onde esse site eu invisto em tráfego. Para quem não conhece, existe um tráfego de busca no Google e quando a pessoa busca alguma palavra e tal, aparece lá o site de indicação. Além disso, além desse meio digital de divulgação, hoje eu tenho parcerias com alguns psiquiatras que era desde aquela época que eu trabalhei junto, né? E aí eles indicam pacientes para mim sempre que há necessidade. Fora isso, existe o famoso e o melhor de todos, que é o boca a boca, realmente. Então, fico muito feliz quando eu vejo o paciente indicando para mãe, para primo, para amigos. E já recebi vários casos disso realmente. Já atendi marido, esposa, mãe e vó. E isso é muito bom, porque assim, a pessoa desperta que ela realmente precisa do serviço, tenha o contato com o serviço e fala, poxa, realmente. Inclusive, eu posso indicar esse serviço para outras pessoas. E aí começa a indicar. E aí essas pessoas chegam, né? E isso é muito bom porque acaba criando uma rede de conexão e de informação. Porque às vezes a propaganda não paga de uma certa forma, né? Porque um vai indicando o outro, vai chegando, vai tendo contato com o serviço, vai vendo a diferença que esse serviço traz. Nos meus atendimentos, ao final, eu tenho uma pesquisa de satisfação. E aí, uma das perguntas dessa pesquisa de satisfação em uma palavra, se ele pudesse definir o meu serviço, o que é que ele definiria? Como ele definiria? E eu já recebi várias palavras que, assim, competente, essencial, várias palavras que eu falo assim, gente, então realmente faz sentido. Realmente não é uma coisa que só eu estou vendo. Eles percebem quando ele tem um contato com a consulta, quando ele tem um problema resolvido com a consulta. E esses são os meios de divulgação que eu mais utilizo atualmente mesmo.
Entendo. Bom saber. E aí você fala várias formas, várias questões assim de o tráfego, um site que faz essa propaganda de que você tem aí a retenção, né, a busca no Google e tal. Eu acredito que você precisou estudar muito para poder saber que existe, né, essa forma de divulgação, não só pela questão da colaboração entre os profissionais que você tem, né, com essa boa relação, essa boa interação com os colegas, outros profissionais, como psiquiatras que você falou, o boca a boca, mas também essa questão da necessidade de você ter uma certa habilidade, ou se você até não tiver uma habilidade, procurar, porque às vezes até tem consultoria, né, Jade? Para entender um pouco melhor, ou até para pagar o serviço, para alguém fazer esse serviço para você. Não é Sim, verdade? exatamente. No início, quando eu comecei, eu fiz um curso de marketing digital, até para entender como utilizar realmente a ferramenta, né, como algo profissional. Mas eu confesso que foi realmente a prática que me ensinou realmente, porque assim, é diferente você ofertar uma consulta de um nutricionista. Por exemplo, você se formou nutricionista e você oferta a consulta. É diferente por quê? Porque a maioria das pessoas já sabe o que o nutricionista faz, né? Sim. Você utiliza esse mesmo meio para falar sobre consulta farmacêutica. E aí as pessoas ficam, consulta farmacêutica? Não sei. Então existe toda uma forma de você atrair essas pessoas, de você utilizar essa ferramenta a favor. E aí só adiantando um pouquinho, só me selando um pouquinho, foi uma das coisas que me fez realmente despertar para criar os infoprodutos que eu tenho hoje direcionados para farmacêutico. Então, assim, eu percebi, a prática me ensinou que foi testando, errando e aprendendo que eu entendi qual era a forma certa de fazer, de utilizar essa ferramenta e, mais do que tudo, de forma ética, né? De forma ética, que é uma das coisas que eu prezo muito, de continuar sendo ético, independente do que esteja viralizando, digamos assim, né? Já tem várias pessoas colocando várias perguntas, mas antes da gente dar uma olhadinha nas perguntas dos colegas, me lembrei, eu já atendi em consultório, não sei se você já ouviu falar, existe o projeto Livre da Enxaqueca, que Eu ouvi falar. que tem na UNEB, na Unime, a professora e farmacêutica Patrícia Queiroz, ela é coordenadora, né, responsável. Além dela fazer atendimento, ela também faz toda a gestão do projeto. E eu já fui uma farmacêutica voluntária, já atendi lá. E aí você falando, e eu tô aqui me lembrando, né? Às vezes a gente acha que é muito simples, é só a consulta, vou tô lá pronta para atender, mas tem uma série de procedimentos que você tem que ter, vai ter que fazer agendamento, tem que fazer a prospecção de paciente, você tem que estar disponível ali na hora e no lugar onde você vai fazer o atendimento, tem que organizar o consultório, tem toda a questão da documentação que você tem que ter que fazer para fazer esse acompanhamento, né? Porque às vezes as pessoas acham que não existe a questão da documentação, mas assim como tem nas outros tipos de consulta, você tem que ter a organização, você tem que ter o material. E aí também tem um método, né? Cada profissional ele tem um método. Os profissionais de saúde que fazem consulta, eles já têm uma organização mental E, de como é, e também procedimental, e também organizada em seus documentos, de como é que você vai fazer esse atendimento, né? Os aspectos clínicos, os aspectos sociais, o que você vai anotar, o que você vai avaliar, como é que vai ser o retorno, tudo isso, às vezes, a maioria das pessoas, quem já está mais tempo no mercado e quem, ou na área da saúde fazendo esse tipo de trabalho, já tem essa organização. Mas tem muitos colegas que eles ainda não iniciaram, né, essa atividade. E aí você tem um método que você usa, que a gente, enquanto farmacêutico na universidade, a gente aprende muito sobre o DADA, o PWDT, né? Mas tem o SOP, tem outros métodos que são utilizados para além especificamente da área da farmácia. O que você usa? Que eu vi que teve uma pergunta aqui maravilha. que era justamente sobre isso.
Maravilha. E você foi falando, eu fui lembrando. Se me perguntarem, toda vez que me perguntam, na verdade, qual foi a maior dificuldade que eu tive quando eu comecei a atuar com consultas, foi justamente essa. Foi justamente de não ter uma fonte única de informação sobre como fazer. Porque a pós-graduação Uhum. era possível, né? Fiz ali uma aula prática, entendi como era utilizar as ferramentas, fiz um curso do CRF, inclusive tem do CFF tem as pastinhas bonitinhas, mas assim, não é a mesma coisa de você estruturar um serviço, né? E aí eu fui fazendo isso, eu falo, poxa, peraí, já que é novo para mim, não é novo para outros profissionais. Então deixa eu ver como é que o médico faz. Deixa eu ver como é que o Uhum. dentista faz. E fui observando e fui vendo. E eu falei, então vou testar isso daqui, vou fazer isso daqui. E hoje eu realmente eu entendo que eu desenvolvi um método, que é o que eu ensino, que eu chamo de Farmas Nova Era, né? Que eu ensino para outros farmacêuticos, que é justamente eu disponibilizo todo o material que eu utilizo nas minhas consultas para eles. Então, hoje eu tenho uma ficha de anamnese que é baseada no método Dader, que é junta com o SOP, né? E aí, nessa ficha de anamnese, posteriormente, eu disponibilizo também o receituário de forma editável, com todas as informações que é necessárias, já para eles modificarem e editarem. Disponibilizo o modelo de encaminhamento, de solicitação de exames, de plano de cuidados, porque a gente fala assim, vai só orientar, né? O farmacêutico vai na consulta, alguém vai na consulta farmacêutica, o farmacêutico vai falar só sobre medicamento. E não é bem assim, né? Existe muita coisa. Existem estratégias farmacológicas que você pode tomar Sim. e existem estratégias não farmacológicas. E onde é que você vai escrever isso? É no plano de cuidados. Então, isso precisa estar registrado e documentado para que você se resguarde como, olha, foi isso daqui que eu prescrevi para ele, está bem orientado, está bem realmente respaldado. E que o seu paciente tenha também onde consultar e não seja aquela orientação verbal. E é uma das coisas que eu sempre bato na tecla. Gente, orientação em balcão de farmácia não é consulta farmacêutica. Não Não é. a gente precisa se atentar e valorizar o serviço. Por quê? Porque consulta farmacêutica precisa ser um local privativo, com as ferramentas necessárias, com o registro necessário, com a documentação necessária. Então, aquela dúvida que você tira do paciente no balcão de farmácia não é a mesma coisa de você sentar com ele na sua frente e ele sentir digamos assim, a vontade para falar toda a história clínica dele. Né? Então, assim, a gente precisa começar a diferenciar. E eu acho que momentos como esse são muito importantes, porque faz as pessoas despertarem, falarem, opa, realmente. E eu vejo que muitos farmacêuticos falam assim, eu não preciso aprender sobre consulta farmacêutica não, porque eu já faço isso no meu dia a dia. Eu já faço isso todo dia no balcão da farmácia. E não é. E não é. É um processo totalmente mais, digamos assim, mais avançado, né? Mais É, é um tipo de serviço farmacêutico, né? exatamente. É, que é ali a dispensação orientada, tem uma orientação, mas não é a mesma coisa que uma consulta. Existem diferenças, né? Inclusive, tem um documento que eu gosto muito do Conselho Federal de Farmácia, que é o arcabouço dos serviços farmacêuticos destinados à comunidade. Sim, E ele aí, é e aí, é isso mesmo. Eu tô até com um de tosse aqui na mão, que não é exatamente esse, mas é o Guia de Prática Clínica da Tosse. Então, sim, assim, que é um compilado super interessante, né? Inclusive, eu também sou farmacêutica clínica, eu sim. tenho essa especialidade. Minhas atividades aqui no Conselho, no Centro de Informação, elas são voltadas para essa questão da orientação, mas não como consulta, é um tipo de serviço também, que é essa informação. Mas é importante você citar todas as questões. Existe mais alguma coisa desse projeto Farmas Nova Era que você teria interesse de falar aqui? Porque é interessante, né? É um projeto que você criou, uma farmacêutica autônoma, né? Que está aí fazendo consulta. Inclusive, quando você faz consulta, você faz com CNPJ. Que aí é uma outra pergunta. São outros 500, na verdade, né? O Farmas Nova Era, ele surgiu
com o passar do tempo. Por quê? Porque eu comecei a utilizar as redes sociais para divulgar o meu serviço, né, de consulta farmacêutica. Sim. E aí as pessoas começaram a chegar, tanto pacientes quanto outros farmacêuticos, né, interessados em como eu estava fazendo. E sempre que eu comecei de forma pagante realmente. Então, todos os pacientes que eu tive até aqui foram pagantes. Então, eles pagaram pelo meu serviço. Né? Eles entenderam que tinha uma necessidade, eles entenderam que precisavam contratar, que precisavam realmente, que tinham necessidade daquele serviço e pagaram por esse serviço. E aí, com o passar do tempo, muitos farmacêuticos começaram a me perguntar, Lília, como é que você está fazendo? Lília, como é que você está fazendo? Porque uns até falaram assim, poxa, eu tenho interesse em começar, mas não sei como por onde direito, não sei como me comunicar, eu sou meio tímida para o Instagram, sou meio tímida para as redes sociais, seria uma outra forma de marketing? Quais são os instrumentos que você utiliza? E aquilo dali foi cada vez mais recorrente, cada vez mais recorrente. Eu falei, meu Deus do céu, peraí, tem alguma coisa aqui acontecendo que eu não estou vendo. No Instagram, estou falando, estou usando as minhas redes sociais para comunicar sobre o uso racional de medicamento e está chegando outros farmacêuticos. E aí eu comecei a observar muitas dúvidas, muitos farmacêuticos chegando. Eu falei, opa, tem uma demanda aqui. Deixa eu ver qual é essa demanda, deixa eu entender qual é essa demanda. E aí comecei a entender. E aí foi quando eu comecei e criei o infoproduto, o primeiro infoproduto, que foi a mentoria Farmas Nova Era. E eu chamo de Farmas Nova Era porque, apesar de a regulamentação ser desde 2013 o farmacêutico poder atuar com consultas farmacêuticas, ainda é novo para muita gente. E o farmacêutico assumir esse protagonismo, assumir esse princípio ativo na vida das pessoas, é novo. Então eu chamei de nova era, uma nova era. Farmas Uhum. E aí eu criei inicialmente a mentoria Farmas Nova Era. Teve muitos farmacêuticos inscritos daqui de Salvador, de São Paulo, de Minas Gerais, de Mato Grosso. Então, assim, eu observei, nossa, então realmente tem essa demanda, tem essa necessidade. E aí lancei a primeira turma, lancei a segunda turma, até que eu falei assim, poxa, realmente, eu estou precisando fragmentar um pouco disso. Por quê? Porque além de ter um infoproduto, de dar aula para eles com relação à forma como eu fazia, as coisas que eu achava importante saber para atuar com consultas farmacêuticas, eu atendia e ainda tem um outro vínculo. Então, assim, eu falei assim, poxa, eu preciso de algo mais pocket, digamos assim. E aí criei o curso Farmas Nova Era. E hoje eu tenho esse curso Farmas Nova Era, que é onde eu ensino, onde tem lá todas as aulas que ensina os farmacêuticos a como recepcionar o paciente, como estruturar o serviço, o que fazer em cada encontro, orientações legais, né, e financeiras com relação ao empreendedorismo farmacêutico. Essa semana eu tive uma aula sobre acompanhamento farmacoterapêutico, né, na prática da consulta. Então, assim, eu fui realmente entendendo que existia uma demanda, que os farmacêuticos estavam interessados e agarrei essa demanda e falei, pronto, vou dar a solução. E aí criei o método Farmas Nova Era, que é o que eu tenho hoje para esses farmacêuticos que estão aí por todo o Brasil. E me orgulho muito de falar isso, porque eu tenho um aluno de São Paulo, tenho um aluno de Rio de Janeiro, tenho um aluno de Mato Grosso, tenho um aluno do Pernambuco, tenho Farmas Nova Era espalhado em todo o Brasil. Então, eu fico muito É feliz. para ser orgulhoso mesmo. Porque é raro isso acontecer, de você ter uma pessoa que está ali prestando um serviço e ainda tem interesse em partilhar seu conhecimento. Não é todo mundo que tem esse perfil e às vezes você pode até ter a vontade de partilhar, mas você não tem metodologia. E aí acho que eu estou aqui tendo o meu primeiro contato com você Sim. e eu já achei que você tem uma metodologia ótima, uma didática ótima para poder conversar, para poder, de uma forma simples, orientar as pessoas para que possam entender como é que podem fazer o passo a passo, né? E aí, já falando nisso, né? Lembrar aqui para as pessoas que o conselho, né? O presidente Mário Martinelli, ele já convidou a Lilia Jade para dar um curso aqui no conselho. Vai ser nos dias 11 e 12 de março. Não tá ainda não está aberta as inscrições, mas fiquem atentos aos canais de comunicação do Conselho, que em breve eu já estou vendo aqui que vai ser, que vai ser uma loucura o pessoal buscando, Lília.
Mas vai dar certo. E aí, com certeza, haverão outras oportunidades para quem não conseguir se inscrever. Ó, já estou aqui pensando que vai ter gente, né? Demais. E aí, o que que acontece? A gente já está na metade da nossa live, né? E E aí eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver se tem alguma pergunta. Enquanto isso, se você quiser falar sobre alguma outra coisa, que eu não vou conseguir conversar e olhar ao mesmo tempo os comentários, se você quiser ir falando, pode ir conversando, que eu vou aqui subir os comentários, que eu vi que tiveram algumas. Deixa eu ver. eu queria falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, no caso. Pode Porque, assim, falar, pode falar. é, nós farmacêuticos, a nossa formação, na maioria das vezes, não sei como está hoje, tá? Mas da época que eu me formei, que eu estudava as grades de outros cursos, nós não somos preparados para ser profissionais liberais, né? Então, assim, a nossa formação sempre conduz a gente a você se formar, encontrar um emprego, assinar sua carteira e viver daquele emprego. E ter a tal da estabilidade, né? E aí, o empreendedorismo, para você arriscar, né, o empreendedorismo, você precisa estar disposto. Porque o empreendedorismo é você conviver diariamente com a instabilidade. E por você conviver diariamente com instabilidade, não quer dizer que não seja, digamos assim, que seja algo ruim, né? É porque a gente passa uma formação inteira aprendendo que o medicamento ele precisa ser estável, que a substância precisa ser estável, que a nossa vida precisa ser estável. E a gente esquece que aquele, ó, o eletrocardiograma da nossa vida é altos e baixos. E que quando ele fica linear é porque realmente já não existe mais vida. Então a gente precisa estar ali de frente com isso, né? E hoje eu falo que eu me encontro realmente como farmacêutica, atuando como farmacêutica no empreendedorismo, porque me dá essa liberdade, me dá essa todo dia é algo novo, né? Claro que existem momentos que a gente pensa em desistir, existem momentos que a gente fala, não, pelo amor de Deus, ninguém quer saber disso não e tal. E aí, no outro dia é um novo dia e você veja assim, você para e pensa assim, poxa, realmente. Aí você recebe um feedback de um paciente, você recebe uma mensagem de um aluno de outro farmacêutico dizendo que você devolveu realmente o sentido da profissão. E aí você passa a entender que realmente tem sentido. Então, assim, vai ter dias bons, dias ruins, mas vai ter dias em todos os momentos. Então, assim, é lidar realmente, saber lidar com esses momentos, né? E eu sei que, ó, aqui tem Farmas Nova Era aqui, por aqui na live. Muito obrigada, viu, gente? Eu sou fã de vocês. Falaram que você era maravilhosa. Gislane, eu acho, pediu para que o curso vá para a seccional de feira. Os projetos. E tem Hanna que perguntou onde é que pode encontrar esses guias. Então, o que que acontece? Esses guias, eles são aí, quando eles são impressos, o Conselho Federal de Farmácia, ele encaminha para os regionais, e os regionais, nos cursos que tem, eles acabam sendo distribuídos. Mas, assim, não tem uma quantidade suficiente para todos os farmacêuticos que existem. Então, pensando nisso, esse material ele também é disponibilizado no site do Conselho Federal de Farmácia. Você pode procurar como guias Profar, ou então guia de prática clínica, e aí bota, no Google mesmo, bota guia de prática clínica CFF. E aí ele vai aparecer todos os documentos, né, todos os arquivos do Conselho Federal de Farmácia vinculados a esse projeto que é o Profar. Além disso, você vai encontrar outros materiais. O Conselho Federal de Farmácia ele também tem diversos cursos que são para serviços farmacêuticos no SUS ou serviços farmacêuticos em farmácia comunitária, né? Tem outros como prescrever, agora tem um dispensar. Inclusive, eu vou fazer propaganda de um que eu estou produzindo junto com o grupo de trabalho do cuidado farmacêutico para pessoas LGBT e populações vulneráveis, que a gente está organizando um curso específico sobre isso pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, assim,
no site do Conselho Federal de Farmácia, vocês vão encontrar diversos materiais interessantes. É possível dar uma olhadinha lá. Essa questão do empreendedorismo, realmente, ela é importante, né? Em geral, nas universidades não tem. Eu formei em 2007, então já tenho aí, vou completar 16 anos de formada. Na época que eu formei, a gente não via nada sobre empreendedorismo, né? Era mais sobre processos de fabricação, de alguns tipos de tecnologias, sobre o medicamento em si, ciclo da assistência farmacêutica, essas questões, mas sobre empreendedorismo, liderança, isso não era discutido, né? Sim. Eu não sei se na atualidade, no currículo para farmacêuticos, para a formação, para essa formação, se já tem alguma coisa. Eu sei que tem um professor, né, que é o professor Edmar Caetité, na UFBA, que ele traz essa discussão, e o professor Marcelo Paixão, na UNEB, que traz essa discussão. Mas isso é porque essas pessoas, elas são próximas, né? Então, assim, a gente acaba sabendo que se existe essa discussão. Mas, assim, eu não sei se existe. Você que é mais nova na formação do que eu. Eu Eu me não tô... formei em 2017, 10 anos depois, e não tive esse contato, essas matérias de empreendedorismo. Inclusive, no curso, eu achei importante falar sobre marketing de posicionamento na consulta farmacêutica. Por quê? Porque na minha época que eu fiz a graduação, a única coisa de marketing que eu aprendi era como não fazer marketing de medicamentos, né? Então, assim, a gente não aprende a se vender, a vender o próprio serviço, né? Por isso que, às vezes, eu acho que muitos param no meio do caminho, né? Falam assim, não vou começar porque eu não sei isso, eu não sei. E foi uma das coisas que realmente me fez assim, se eu tive essa dificuldade no início de encontrar uma fonte, de encontrar uma pessoa para me orientar, de encontrar um único local com toda a informação, não vou deixar que essas pessoas que queiram, que estejam realmente interessadas, fiquem da mesma forma, né? E aí eu falei assim, pelo menos eu hoje não me considero professora, eu não digo, eu falo a eles todo momento, ó, não sou professora, não me chame de professora, porque eu não sou professora, eu não tenho formação acadêmica. Mas, assim, o que eu posso passar da minha experiência, o que eu posso contribuir com o que eu venho, com a minha bagagem, eu faço, eu transmito, eu entrego, porque realmente eu quero cada vez mais que existam farmacêuticos atuando com esse serviço, porque a profissão cresce e, assim, não é concorrência, né? Não existe concorrência, porque não tem tanta gente atuando e existem uma possibilidade imensa de nichos para a gente Não. atuar, de cidade para a gente atuar. Então, assim, quanto mais farmacêuticos fazendo consulta farmacêutica, melhor para a gente, porque menos a gente vai ter que explicar o serviço, né? Porque ele vai se tornar cada vez mais conhecido e a intenção é justamente essa, realmente. Às vezes, sobre essa questão específica das pessoas não saberem o que o farmacêutico faz, né? Sim, Com o que trabalha, está ali só na farmácia, ele está fazendo o que na farmácia. Além disso, a gente ainda tem uma questão que eu considero que às vezes até prejudica esse entendimento, é que, em geral, quando a mídia explora o termo farmacêutico, ele explora que eu digo divulga, né? Na questão da indústria farmacêutica. Então, para não falar a palavra indústria farmacêutica, fala farmacêuticas, sim, faz isso e isso. Então, acaba que você tem uma para o mesmo termo, sim, farmacêutica, você tem a identificação de que poderia sim ser um profissional farmacêutico, né, no caso que está ali, que é a gente, né, e a pessoa física aqui, o profissional da saúde, como também poderia ser a indústria farmacêutica. Então, acho que também tem essa complexidade no entendimento do que a gente faz, né, do serviço que a gente presta. Então, quanto mais possibilidade a gente tiver de estar com a comunidade, de estar com o usuário do medicamento, não só o usuário do medicamento, mas com o indivíduo, e a gente está ali prestando cuidado, porque afinal nós somos farmacêuticos, profissionais da saúde, para atender a pessoa, e não para atender o medicamento,
julgamento. Aí, né? Sim. A gente precisa, inclusive, entender que as pessoas, elas são quem precisam ser cuidadas. E aí, acho que tem essa distorção do conceito e por isso também aumenta o distanciamento, né, desse entendimento. E aí, né, não vi mais que tenha ali nenhum comentário, nenhuma pergunta. Caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, né, usem esse tempinho agora, porque a gente já está faltando, já estamos nos últimos 15 minutos dessa live. Enquanto vocês vão aí pensando se gostariam de fazer alguma pergunta, eu vou passar já novamente as datas do curso que vai ter, que é 11 e 12 de março. Eu acredito que a Lilia Jade ela vai explorar um pouco mais sobre esse tema, vai fazer orientações significativas. Hoje a gente está trazendo aqui de uma forma mais ampla, né? Sobre o que é que ela vai orientar, o que, que vai ter no curso. Você quer falar um pouquinho sobre a ementa do curso, do que as pessoas elas vão ver caso estejam aqui presentes no conselho? Inclusive, teve uma pergunta aqui, que falaram assim, o curso vai ser só para farmacêutico formado ou também serve para estudante? Serve para estudante também. Porque imagina você já sair da formação, já sair da faculdade com essa visão de empreendedorismo, com essa visão de possibilidade, né? Então, assim, uma das coisas que eu ensino é realmente de como você conciliar o serviço de consulta, o serviço autônomo com outro serviço. Então, assim, se você também é farmacêutico e atua em drogaria, atua em hospital, atua em outro local e tem aquela sementinha de que, poxa, eu queria fazer consulta, eu queria estar de uma forma mais direta atuando com o paciente, se inscreva também, porque realmente vai ser muito bom. Então, nesse curso eu vou falar sobre a parte clínica, sobre a parte de estruturação, sobre a parte legal, né? Porque uma das coisas que eu falo é justamente nós somos farmacêuticos, né? Nós temos uma formação técnica farmacêutica. Talvez não seja claro para a gente ler uma legislação, uma RDC, e ter o mesmo entendimento de que alguém que já trabalha com isso. Então, quando você tem uma pessoa que tem a experiência de aliar a legislação da vida prática com a prática que ela tem, isso facilita o seu entendimento, né? Então, nesse curso eu vou falar sobre aspectos legais, sobre a estruturação do serviço, sobre o que tem que ter realmente, sobre a visão empreendedora. Então, assim, estou preparando, vai ficar muito legal. Espero que dê tempo, né? Porque vai ser um pouquinho de tempo, vão ser turmas diferentes, né? Mas estou muito feliz com esse convite e lisonjeada. Quando eu recebi, eu falei assim, poxa, já é um resultado de um trabalho que eu venho fazendo realmente, né? Ser convidada já é um sinal, né? E se convidar para o interior, tô aí. Se convidar para outros locais, tô aí também, porque eu acredito muito no serviço de consulta farmacêutica. Eu tenho feedback dos meus pacientes, eu tenho o histórico dos meus pacientes, eu tenho outros farmacêuticos atuando, tenho farmacêuticos do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu tenho uma aluna que trabalha no Albert Einstein e que ela atua com consulta farmacêutica. Então, assim, eu tenho outros exemplos, não sou só eu, né? Hoje eu posso dizer que eu não estou sozinha, existem outros que mostraram que é possível utilizando o que eu ensino. Então, assim, eu fico muito feliz e fico muito feliz de estender esse ensino, essa prática para vocês, porque realmente eu acho que a nossa profissão ganha muito, né? Em assumir esse protagonismo. A gente precisa aprender a ser protagonista. É Cuidado. verdade, O com medicamento é afetado, certeza. ele não é a única coisa do cuidado, né? Tem uma colega, Maiane Mello, ela perguntou: gostaria de implementar esse serviço na farmácia de bairro, como faço? Eu acho que eu vou responder. Sim. Maiane, se inscreva no curso. Isso mesmo, espero lá. Eu tenho certeza que Lilia Jade ela não vai conseguir responder isso agora. Vai precisar de um tempinho maior. Sim, Dá uma olhada do início, não sei se você conseguiu acompanhar do início, mas essa live ela vai estar gravada no perfil do Instagram do Conselho. Aí você já vai vendo ela, vai vendo as dicas que ela já trouxe e fica atenta aos canais de comunicação do Conselho para poder se inscrever e estar aqui presencialmente para conversar com
a professora Lilia Jade, e farmacêutica. A gente já vai passar, né, para os nossos últimos minutinhos juntas aqui nesse momento. E aí eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando hoje com você, né? Adorei essa aproximação, esse bate-papo. E agradecer em nome do Conselho, parabenizar pelo trabalho. Realmente, a gente precisa aproximar, né, pessoas que queiram compartilhar e mostrar o seu trabalho, como é que faz, como é que é desenvolvido, para que isso sirva como espelho, para que sirva como referência, para que outros colegas eles possam também multiplicar aplicar, né, trabalhar na mesma ótica. Possa ser que, como você falou no início, possa ser que a pessoa ela não queira exatamente trabalhar com consulta com pessoas que precisam trabalhar essa questão da saúde mental, mas que queiram trabalhar um outro aspecto. Mas isso não importa. Eu entendi que essa orientação que você dá ela é para abrir um consultório, para atender como um farmacêutico nesse tipo de serviço, independente da especialidade, né? Questões regulatórias, as questões sanitárias, infraestrutura, marketing, a gestão do negócio, a documentação, né? É uma organização do serviço como um todo que você vai fazer essa orientação nesse curso e que você também já faz isso na sua consultoria, pelo que eu entendi. E aí, depois desses agradecimentos, eu queria que você fizesse suas considerações finais e também, além de fazer suas considerações finais, deixe o seu arroba, né? A gente vai deixar aqui, mas seria interessante você falar seu arroba do perfil, como, quais são as formas de contato, e-mail, WhatsApp, como é, para que as pessoas, caso queiram entrar em contato com você, que eu acho que vão querer, aí você já vai estar aqui gravadinho. Certo, maravilha. Para quem quiser me encontrar, o meu arroba é o doutora Lilia Jade, doutora.Lilia Jade. O meu site é o www.consultiafarma.com. Então, assim, nesses dois canais de informação, você consegue falar comigo no direct, me chamar no WhatsApp. Então, você consegue tirar suas dúvidas e ter esse contato comigo. Fora isso, vai ter o curso, né, que eu espero ter a presença de vocês para a gente tirar foto, compartilhar, né, e ter muito conhecimento, ter muita troca, né. Uma das coisas que eu sempre falo é que eu hoje eu me encontro como farmacêutica e eu não me vejo em outra profissão que não seja a de farmacêutica. Nesse processo de empreender com consultas farmacêuticas, eu pensei, sim, em fazer uma segunda graduação, psicologia, nutricionista, mas eu falei assim, não, eu posso ser uma farmacêutica e continuar ajudando as pessoas da forma como eu acredito, sendo farmacêutica. Não precisa ter complemento. Eu preciso me especializar na minha atuação. Então, hoje eu faço outras pós-graduações, faço especializações, estou sempre em constante atualização, porque justamente eu entendo que eu quero dar o melhor para as pessoas. Mas isso não começou de hoje. Isso começou lá de trás. Desde a época que eu era estudante, eu estava nos cursos do CRF, eu estava nos congressos, eu estava em simpósios. Então, assim, o seu caminhar farmacêutico, ele começa desde que você é estudante. E muitas pessoas acham que não, que é só quando você pega a carteirinha, né? E você esquece que existe toda uma trajetória, existe um network, existe ser visto, né? Tem aquela famosa frase de quem não é visto não é lembrado. Então, certa vez eu fui convidada para dar um workshop por uma pessoa que falou assim, desde que eu te vi como estudante, eu vi que você ia aprontar. E aí eu falei assim, então, assim, estejam presentes, busquem realmente, conheçam as áreas de atuação do farmacêutico, se redescubram como farmacêutico, não se deixem desmotivar no caminho. A nossa profissão é linda, né? Eu defendo muito a nossa profissão, defendo muito o posicionamento. Falo que o farmacêutico ele tem que ter coragem, falo que ele tem que se posicionar realmente. Na minha trajetória ao todo, eu tive essa postura e eu vi o resultado disso.
Então, assim, se você que está aí assistindo está se sentindo desmotivado, então está se sentindo meio que sem sentido da profissão, se permita conhecer outras áreas, se permita conhecer a consulta farmacêutica, a estética, a qualquer outra, mas não deixe essa chama farmacêutica apagar, né? Então, assim, é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero vocês aqui no dia 11 e no dia 12 de forma presencial, tá? Vai ser um prazer ter vocês lá para compartilhar comigo desse momento. Lília, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, eu acho que o nosso próximo encontro vai ser presencial, a gente vai se ver. Sim, Agora a gente já sim. pode se abraçar, né? Que bom. Espero você e espero aqui os seguidores do farmacêuticos que estão aqui assistindo a gente, que eu tenho certeza que eles se interessaram. Muito obrigada e parabéns. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.